A paz de Deus, evangelista pensador na área. Vamos falar um pouco hoje sobre João 14, 15, 16. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro amigo, outro advogado, outro guia, outro sustentáculo, outro fortificador. Tudo isso significa paracletos ou conselheiro, no grego, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Agora pula lá para o João 16, eu li 14, 16, agora pula para o 16, 6. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. É necessário ele ir. Senão, a morte de Cristo, o propósito da morte e a ressurreição dele, fica vazio. Porque o propósito é você receber algo, um presente. Se eu não for o conselheiro, que eu li agora, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só. O Espírito Santo. Ele, qual que é o propósito? Pula lá para o 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Toda a verdade. É interessante. É muito interessante. Eu quero que você entenda algo. Sempre eu ensino. Você pode só ter uma gnose da Bíblia. Você nunca vai ter uma gnose completa, nunca vai ter um gnóstico, nunca vai ter um epignóstico, nunca vai ter uma epignose. São tudo palavras para conhecimento que a gente lê, só que no termo grego, ou se fosse hebraico, está essas palavras, sobretudo no grego, que eu disse é grego. Está essas palavras. Por quê? Para definir conhecimento que só Deus pode gerar. Você pode conseguir ter uma gnose, uma informação da Bíblia, mas aquela informação se tornar vida dentro de você, só o Espírito Santo pode fazer. Por isso que é importante o Espírito de Deus. Só ele pode revelar a palavra de Deus ao coração do homem. Só ele pode trazer a verdade da palavra de Deus. Só ele pode tornar a palavra uma palavra rema. Só o Espírito Santo. E muitas vezes desprezado por você. Você não entende a posição que ele tem no corpo de Cristo. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. E só ele pode te revelar Jesus. Só ele. Lá onde eu não li, que eu pulei, está escrito o seguinte: vai te convencer, ele que é responsável de convencer do pecado. Está entendendo? Da justiça e do juízo. Está aqui em João 16, 9, do 8 em diante, 8, 9 e 10. Está entendendo? Então, só ele pode te convencer das coisas erradas. Só ele pode te convencer do mundo espiritual. Só ele pode te revelar isso. Só o Espírito Santo. Não tem outra pessoa. Por isso que não adianta um mundano querer questionar a fé em Cristo. O cristão que nasceu de novo. Porque quando ele nasce de novo, ele é transformado. Quando ele crê em Cristo, ele nasce de novo. E quem traz esse convencimento é o Espírito Santo. Amém? Só ele que te dá o crescimento. Uma das verdades implícitas na Bíblia sobre o Espírito Santo está lá em 2 Tessalonicenses 3,5. Lembra que eu falei? Só ele pode te guiar em toda a verdade. O que é verdade? Quem tem a verdade? Corra daqueles que pensam que diz que encontrou a verdade, pois eu encontrei. Cristo é verdade. Jesus, na época, as pessoas procuravam filosofia da vida, então eles pregavam os 3 fundamentos do universo, né? O caminho, a verdade e a vida. É o que move uma sociedade. Esses 3 pensamentos, essas 3 ideias. E Jesus falou: eu, artigo definido, sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Tudo é artigo definido. Ele é o único. Ele é a verdade. É como Deus não existe. Realmente não existe porque Ele é. Eu sou, né? Aquilo que existe, aquilo foi criado, né? Então Deus não existe. Ele é antes daquilo que existe, daquilo que tem o nome de existência. Ele é tremendo. Mas só o Espírito Santo pode te revelar tudo isso. Só o Espírito Santo pode te mostrar tudo isso, fazer você ver, perceber, assim como você vê um copo d'água, toma um copo d'água, come uma comida, vê uma paisagem, vê uma natureza, somente Ele pode te levar a ver tudo isso no campo espiritual dele. E como se fosse realidade, na verdade, para o crente que tem comunhão com Deus, o mundo espiritual se torna mais realidade do que a vida dele. O mundo de Deus se torna mais real do que aquilo que ele vê e sente e percebe no mundo. As coisas espirituais é fantástica. Então, entenda esse versículo e se renda ao Espírito de Deus a partir de hoje, mas de maneira profunda. Só Ele pode te revelar a Bíblia. Por isso que muita gente lê a Bíblia com a sua verdade, com a sua maneira de interpretar e não entende. Porque a Bíblia você só entende o ponto de vista do autor. O ponto de vista do autor. Eu posso escrever um livro e você lê o livro e por que eu escrevi o livro? A verdade que eu escrevi o livro é uma. E a verdade que você vai interpretar o livro é outra. Tá entendendo? Por isso você tem que, para entender a verdade do livro a partir do meu ponto de vista, você tem que somente você me conhecendo, verdadeiramente. Aí você vai entender totalmente a linguagem do livro. É sério. E aí está. A Bíblia você só entende a partir do conhecimento do Espírito de Deus. E olha o que diz o texto. 2 Tessalonicenses 3, perdoe-me, não tenho 5. 2 Tessalonicenses 3, 5. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus. Somente esse Senhor pode te conduzir a entender e viver o amor de Deus. E a perseverança em Cristo ou de Cristo. Somente esse Senhor pode te revelar. Então a gente vê 3 pessoas aqui. O Senhor, o Deus Pai e Jesus Cristo. Então quem que é esse Senhor? Claro que é o Espírito Santo. Só Ele, porque é o papel dele te guiar em toda a verdade. Ele vai falar não de si mesmo, mas de que ele aprendeu com Cristo. Somente Ele pode te revelar o que Cristo quer te ensinar, o que o Pai quer te ensinar. Os 3 são um, mas cada um tem uma sua responsabilidade, seu papel. A junção dos 3 chama o governo Elohim, quer dizer deuses, constituído por 3 pessoas como governo, né? Tem PMDB, PSDB, PL, PT, né? Então são partidos do governo, né? Etc, né? Assim, da mesma forma, existe um único sistema de governo verdadeiro. Amém? Que é constituído por Pai, Filho e Espírito Santo. O nome dele é Elohim. Por isso Jesus falou, Eli, Eli, sabacta, falou com o Pai unicamente. Mas quando foi criado o homem, lá, Elohim, e Deus criou o homem. Por isso que ele falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, plural. Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Você tem que entender o papel do Espírito de Deus. Não é apenas um poder como alguns pregam. Ele é uma pessoa. Mas existe o poder dele, existe a unção. É a unção dele que recebeste, fica em vós, não tens necessidade de que ninguém te ensine, mas a unção te ensina todas as coisas, e é verdadeiro e não é mentira o que ela vos ensinou. Permaneça em Cristo. 1 João 2, 27. Então, a unção dele está aí para te guiar. A unção, o poder do Espírito Santo é um, a pessoa do Espírito Santo é outra. Quando você aceita Cristo, você nasce de novo.
vamos falar de maneira química, espiritual, para entendermos um pouco, teu espírito se torna a mesma matéria do Espírito de Deus. Você fica ligado a Ele. Amém? Conversar e tudo mais. Alguns até falam que o Espírito Santo habita dentro de cada um. Tudo bem, eu não vou discutir, mas ele habita na igreja, no corpo de Cristo. Se você for estudar afinco a Bíblia, só vai falar que ele habita em nós, no plural, nunca no singular. No singular é a unção dele, no plural a pessoa dele. Oh, que tremendo. Mas não importa isso, fazer briga por causa disso, que nem os caras ficam brigando porque um é armeniano, o outro é calvinista e o outro é iludista. Eludido, na verdade, né? Então, fica segmentos, né? E o outro é ateu, graças a Deus. Então, quando o ateu presta atenção e vê que quando você joga um café para cima, apenas uns grãos, e ele percebe que aqueles grãos não pode cair, um cappuccino feito na mão, dentro de uma xícara, dentro de um copo já perfeito, quando ele medita na causa, o que causou a reação química que ocorreu no universo, ele vai falar, tem esse poder. De quem é esse poder? Ele vai entender que não existe lugar para ser ateu. Claro, cristão, aparentes como profeta eu digo, depois eu volto para cá, mas o Espírito Santo mandando dizer para você, é verdade, por entender o governo de Deus de forma errada, pessoas muitas têm se escandalizado, virando até ateus, ateienses, vamos dizer. Os caras seguem o segmento de, não só de se tornar um ateu, mas ele se torna um agnóstico, lutando contra Deus. Não é o gnóstico que acredita que existe um Deus, mas o agnóstico, aquele que luta contra tudo que se chama Deus. Ele não basta ser ateu, se torna um agnóstico. Por quê? Porque pessoas como você, que é cristão, que entende errado a fé bíblica, o evangelho, não entende o processo do evangelho por falta de comunhão com o Espírito Santo, passou para ele um Deus que é monstro, um Deus que permite destruição, que permite matança, que permite que está acontecendo violência sexual. Agora é Deus que está no comando. Está matando crianças sendo mortas, Deus que está no comando. Cuidado, essa interpretação é errada. Deus só pode estar lá se você for lá. Deus é limitado ao ser humano, ao cristão, ao discípulo. O corpo de Cristo, lembra? Nós somos o corpo de Cristo. Aonde Cristo foi na Judéia, ou fora até mesmo um pouco, aonde foi na Judéia, é onde o poder de Deus foi. Aonde o evangelho chegar com o corpo de Cristo é onde o poder de Deus vai. Não vai além disso. Se o corpo de Cristo, que é você, que sou eu, não formos, Deus não vai. Deus não pode intervir na sociedade. Deus não pode administrar a sociedade. Deus não pode influenciar a sociedade. A não ser que você vá. Isso é bem claro na Bíblia. O problema é teu se você crê de outra forma. Aí você faz Deus um monstro. Eu não faço um Deus um monstro, eu faço o que ele é. O próprio Jesus falou dele. Todo mundo na época pensava assim, que tudo que acontece é a vontade de Deus. Ele chegou, não. Quem veio matar, roubar e destruir é o diabo. Embora muitos falam lá que lá são pregadores, fariseus. Não o diabo, aquela que é do diabo. Larga ser cabeçudo, mano. Vai estudar João 10, do 1 ao 9. Medite nele umas 20, 50 vezes, para você depois não falar besteira, asneira. Transformar o evangelho de Deus, que é verdadeiro, em mentira do diabo. Cuidado. O diabo está aí fora, existe. Né? Pessoas estão batizando pessoas endemoniadas, ao ponto do endemoniado batizado matar a própria mãe. Por quê? Não tem unção nesses pregadores. Porque só segue ideias fracas. Não tem o poder de Deus. Porque lhe falta comunhão com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te guiar em toda a verdade. E aqui está. O Senhor vai te conduzir o coração de você ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Só o Espírito Santo. Mas se você não reconhece Ele, como é que você vai ser guiado? Se você crê que Ele não é Deus, é apenas um poder ativo de Deus, como é que Ele vai te guiar? É um problema, porque para Ele te guiar tem que ter fé.
se eu não tenho fé? Ele não pode me guiar. Pense nisso. Um abraço.